A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresento o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso 7º áudio e último, meus irmãos, né? Glórias a Deus por isso, né? Esse é o último áudio, né? O final, e a gente amanhã já começa a carta de Paulo aos Efésios, né? Bom, esse estudo ele está baseado em Amós capítulo 4, verso 12, com o tema Prepara-te para se encontrar com o teu Deus. Nós falamos de bastante coisas, aplicamos em muitas coisas, né? E hoje nós vamos finalizar. Porém, ontem nós falamos eu falei do primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sétimo lugar, sexto lugar, sétimo lugar, oitavo lugar e nono lugar. Parei no nono lugar. Que cada coisa ali eu estava falando de algo, né? Aí nós falamos da primeira parte da volta de Cristo, a segunda parte, a terceira parte, né? Comentei um pouquinho sobre cada coisa. E um alerta, nós falamos de 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 4, ontem, né? Glória a Deus por isso. Então, hoje nós vamos falar do 10º lugar, o porquê Jesus está demorando, meus irmãos. Vocês não estão percebendo que Jesus está demorando? Porque, na verdade, a promessa faz muito tempo que foi feita, mas até agora ele não voltou. Então, a gente vai ficar pensando que ele está demorando, mas não, na verdade não é bem assim. Você sabia? Então você vai aprender agora. Abre a sua Bíblia lá no final da Bíblia, né? Em 2 Pedro. Talvez para você vai ser um pouquinho difícil, então procura Apocalipse e aí você volta. Rapidinho você já acha, porque ela é uma carta pequena e ela está colada entre 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse, Tito, tá por ali, tá entendendo? Então, vamos lá? 2 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 10, olha o que está escrito aqui, para você entender o porquê que Jesus está demorando. E aí nunca mais você vai falar que ele vai reclamar porque ele está demorando, olha só. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tá entendendo? 1000 anos para Deus, para Jesus, é como se fosse um dia. Para ele passou um dia. Tá entendendo? E um dia para ele é como se fosse 1000 anos. Tá entendendo? Vamos supor que a Terra tem 7.000 anos. Então para ele são 7 dias que a Terra tem. Entendeu isso aí? Vamos lá. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas, olha só, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que ele explicou aqui, por que ele está demorando? Está no versículo 9. Não querendo que algum de vocês se percam, senão que todos venham se arrepender-se. Então, se ele tivesse vindo ontem, quem aceitou Jesus hoje tinha perdido. Pegou? Se eu quisesse que ele viesse assim quando eu me converti, minha mãe não seria salva. Você sabia? Nem meus filhos, nem minha esposa. Então, há coisas que nós não entendemos, mas Cristo ele acaba permitindo para que dê tempo de que outras pessoas sejam alcançadas pelo próprio Evangelho. Então, em 10º lugar, ele está demorando para que a salvação alcance muito mais gente ainda, né? Em 11º lugar, aguardando a volta. Olha que interessante esse texto. Abre aí em Tito, já que você está em Pedro, fica fácil agora, tá? Tá aí pertinho. Vamos lá, Tito. Glória a Deus por isso, né? Tito é antes de Filemão, e Filemão é antes de Hebreus, né? Procura Hebreus, aí você já volta, tá? Tito, capítulo 2, e o verso 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós devemos sim aguardar,
ficar esperando mesmo, ansiosos para que isso aconteça, né? A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês têm que ficar esperando. Sabe quando alguém pega e fala assim, olha, por exemplo, o pai, ele vai para o exército, né? E fica lá, vamos supor, 10 anos no exército. Aí o filhinho dele que nasceu, na época que ele viajou, a mãe sempre fica alimentando a esperança. Um dia seu pai vai voltar, um dia seu pai vai voltar. Ele está no exército. A criança só acompanha de fotos, de cartas, de vídeos. Aí de repente a criança fica sabendo que chegou o dia. E o pai está chegando. Aí ela fica na porta ansiosa, ela fica olhando para a porta ansiosa. Ele vai abrir a porta, e de repente ele abre a porta e ele abraça aquele pai e começa a chorar muito. Porque é assim que temos que ser, ansiosos pela volta dele. Deu para entender? Então, em 11º lugar, temos que aguardar a sua volta, seu retorno e crer nisso, meus irmãos. Nós temos que crer nisso. Tá? E em 12º lugar e último, né? Paulo alerta, Romanos 13:11. Vamos dar uma olhadinha? Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Está ansioso para amanhã começar Efésios? Romanos, capítulo 13 e o verso 11 diz assim, ó: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Então, quando tivermos com Ele, todo joelho vai se dobrar. Pastor, mas e aquelas pessoas que se sentem... Vai se dobrar. Aquelas que acham que é toda poderosa, vai se dobrar. Aquelas que dizem que não acreditam em Cristo, o joelhinho vai dobrar. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Sabe o que é sua língua começar a falar coisas de você que ninguém sabia? Sabe o que é sua língua começar a falar diante de Deus? Ele roubou, ele matou, ele fez isso e aquele outro. E você tentando fechar a boca, tentando controlar e não conseguir, toda língua vai confessar. Toda língua vai confessar os seus pecados a Deus e vai confessar que Ele é grande. Mesmo eles não acreditando hoje, mas lá vão acreditar. Em 12º lugar, Paulo dá esse alerta para nós, né? E por fim, já finalizando o estudo, né? Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, no seu capítulo 22, né? Olha aí, Apocalipse. Vamos lá. Estou procurando aqui também, né? É tão fácil que dessa vez eu estou aqui demorando um pouquinho. Apocalipse 22:12. Olha só o que está escrito aqui em Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho. Por mais que para nós parece tardio, mas não é não. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo. Esse galardão é um presente que nós vamos ganhar. Olha só. Para dar a cada um segundo a sua obra. Então, todas as obras que são feitas aqui, chegará um dia, não que estamos fazendo de olho grande para ganhar alguma coisa de Deus, mas chegará um dia que vamos ganhar um prêmio, um presente, uma recompensa por tudo que fizemos por Ele, para Ele, né? Então, Ele logo vem, e quando vir estará com um galardão. Eu não sei qual vai ser o presente de cada um, mas eu tenho lutado para pregar o Evangelho, para levar a você o cafezinho com Jesus, para mostrar a você os estudos. Você pensa que é fácil para o pastor Alex ter que estudar, ter que ler? Eu invisto, eu compro livros, eu leio, sempre para trazer entendimento a vocês, para não deixar de maneira nenhuma vocês tropeçarem, ficarem estéreos, ficarem sem a vontade do Senhor. E tudo isso, meus irmãos, eu não faço como muitos aí fazem, em troca de glamour, de nome, não. Deus sabe, muitos que me conhecem sabem também que tudo isso é a prol da obra. Deus me escolheu e enquanto eu respirar, e enquanto eu estiver vida, eu vou estar pregando a palavra de Deus, eu vou estar fazendo a vontade do Senhor. Temos milhares de pessoas que são fãs, que amam, que são discípulos do Cafezinho com Jesus, e eu muito me alegro que muitos deles aprenderam coisas que nunca aprenderam na igreja, coisas que nunca um pastor falou para eles, pois aqui eles estão aprendendo a verdade, né? Estamos estudando a verdade. Vocês não sabem o pepino que eu arrumei para minha cabeça.
com esse negócio de dar estudo da Bíblia para vocês, nós começamos em Atos, né? Aí agora o pessoal tudo quer que, não, pastor, dá um dos 4 evangelhos. Aí eu disse assim para eles, olha, para completar, eu posso dar um dos 4 evangelhos no final. Em vez de Apocalipse, eu volto para um dos 4 evangelhos, né? Mas eu tô pensando, não é garantia não. Aí tem gente que quer que eu dou estudo de Isaías. Não dá, é muito grande. O estudo de Gênesis, não dá, é muito grande. Então, vai ter que ser desta maneira por enquanto. Amém? Bom, anota aí a lição de casa, Romanos 5:5. Romanos 5:5. Amém? Olha só, eu tenho aqui alguns aniversariantes, né? Eu vou falar de alguns aniversariantes que não deu para parabenizá-los no dia. Olha só, eu quero parabenizar a Fernanda Pinheiro, né? Ela fez aniversário dia 15, né? Ela completou 9 aninhos. Ela completou 9 anos de casada, né? Desculpa, eu tô lendo errado aqui, ó. E no mesmo dia, o filho dela, o João Davi, completou 6 anos, né? E hoje, quem está fazendo aniversário é o Abner. Ele completa 2 aninhos, né? E ele é no mesmo dia da nossa irmã Maria Antônia, que completa 56 anos. Glórias a Deus por isso, né? Que Deus abençoe grandemente toda a sua casa e família. Hoje também é aniversário do meu grande amigo Celso, lá de Taubaté, né? Um grande homem de Deus, né? Ele está fazendo aniversário hoje, ele está completando 70 anos. Olha só, meus irmãos, é meu ouvinte. Fico muito honrado mesmo, sabe? De ter uma pessoa importante assim para mim, sabe? Eu fico muito feliz. Glórias a Deus por isso, né? Hoje também é o dia do médico, né? Que Deus abençoe a todos os médicos que teve um papel, não só agora, como sempre teve, mas muito mais agora, um papel muito importante para o nosso planeta, né? Porque foi o momento que a gente mais precisou dos médicos. Mas a gente é crente, a gente tem que orar. Sim, mas Deus deixou os médicos. Lucas, meus irmãos, o evangelho de Lucas, ele era um médico. Você vai ver que tem momento na Bíblia que Paulo não ora, ele manda tomar certo tipo de remédio, né? Então, a gente tem que entender que Deus permitiu os médicos também, porque tira eles da história. Então Deus vai resolver tudo em oração. Quer resolver em oração, ele também deixou os médicos. E se a gente não tivesse os médicos, muita coisa já teria ido pro beleléu. Então, Deus abençoe, né? E eu quero aproveitar também e mandar o meu abraço aqui para o Dr. Lucas Cruz, né? Ele é filho da irmã e jornalista e missionária Nívia Cruz, Parrião, né? Lá de Distrito Federal. Eu também quero mandar um abraço para o grupo Mergulhando na Palavra. Eu gostei desse nome, gostei mesmo, né? Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes que estão nesse grupo, né, que não ouvem só o cafezinho, né, aí, tá vendo, meus irmãos, monta um grupo, pastor, mas eu monto e as pessoas saem, pouco importa, meus irmãos, sempre vai ter aquele remanescente, aqueles que vão ficar, né, o cafezinho também é assim, tá bom? Tem uns que, pastor, eu não quero mais ouvir não, passa um tempo, volta chorando, pastor, me coloca de novo, eu me arrependi, que tempo que eu passei sem a palavra, sofri demais, tá vendo? É assim, mas a gente só tem que fazer a obra, não se importar com o que acontece, tá bom? Então, um grande abraço a todos os ouvintes do grupo Mergulhando na Palavra, que pertence à irmã Giovana. Irmã Giovana, muito obrigado. Fico muito honrado da irmã permitir que as nossas mensagens entrem dentro do seu grupo, tá bom? Ela é daqui de São Paulo. E também quero mandar um abraço para a irmã Janice, lá de Minas Gerais, tá? Glórias a Deus por isso, né? E sem perca de tempo, né? Que eu não posso perder tempo, porque já está quase acabando o meu tempo de falar. Meus irmãos, adquira meus PDFs, está bombando, o pessoal está gostando muito. Olha só, eu tenho PDFs lá, as 4 armas de um cristão. Você vai gostar bastante, meus irmãos. Qual que são as 4 armas de um cristão? Vai lá para você aprender. Talvez você está precisando delas. Lá também eu tenho o estudo Quarto de Guerra. Lá também eu tenho o estudo Não Devemos Ter Medo, né? A gente vai explicar bastante sobre isso lá. Lá também tem um estudo muito importante para toda a família. Você sabia que você precisa disso aqui, ó? Você tem que entender namoro, noivado e casamento, né? Dentro da Bíblia Sagrada, né? E também lá tem um estudo chamado O Jejum. Talvez você está jejuando errado. Não custa nada aprender como que é o correto, como que a Bíblia manda, né? Lá também tem um estudo maravilhoso chamado O Banco de Deus. Você tem crédito com Deus? Será que você tem crédito? Ou você só faz pedido, não adianta nada, né? Então, como é que eu faço, pastor? Você faz um depósito na lotérica, né? Caixa Econômica Federal, agência 908, dígito 13, poupança 94399, dígito 0, Alexandre Souza do Carmo, né? E aí você procura meu filho Micael com o número 11934261924. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.